Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui no nosso podcast Ouvindo o Corpo com mais um episódio da nossa série Saúde Física, como manter-se saudável em uma rotina agitada. E para esse dia aqui especial, a gente trouxe a nossa convidada Gemima Moura. Seja bem-vinda, Gemima. Obrigada, meninas. Só Deus sabe, hein, como foi difícil chegar aqui, mulher. Não é? Agenda lotadíssima, né? Lotada. É complicado. Ei, e vamos apresentar ela aqui. Mais de 5 milhões no Instagram, 3 milhões no TikTok e mais de 500 mil seguidores inscritos no YouTube. Legal demais, hein? Demais. Então, gente, por que a gente trouxe a Gemima aqui hoje? Ultimamente a gente sabe que a maioria das pessoas tem uma rotina muito agitada e por conta dessa rotina envolve compromissos sociais, família, trabalho, estudo e às vezes nesse corre-corre da vida a gente acaba tendo um esgotamento físico muito grande. Então, para isso que a gente trouxe a Gemima aqui hoje, porque ela realmente é uma das principais pessoas que entendem de rotina agitada, né? Gemima, você tem uma rotina muito agitada na sua vida? Com certeza. Pela manhã eu faço faculdade de Direito. E aí, quando eu almoço, eu vou para o estágio. E à noite ainda tem que administrar o tempo com família e outras coisas. Porque Nossa. é muito E o seu Instagram também. E ainda tem a sua vida social, né? Exatamente. Mas olha, a gente soube através dos seus seguidores que mesmo diante dessa rotina imensa, você se mantém saudável, faz exercícios, come bem, Sim. se cuida. E eu acho que muita gente quando vê a sua vida fica se perguntando como é que essa garota consegue lidar com tudo isso, né? Então, você quer falar sobre as perguntas, as caixinhas de perguntas? Sim, a gente colocou uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram do podcast Ouvindo o Corpo e seus seguidores vieram lá e fizeram várias perguntas bem dinâmicas, né? E as meninas vão ler algumas, eu também, e você vai respondendo, tirando as dúvidas, tá bom? Ok. Então, Gemima, a primeira pergunta que fizeram aqui é como que você consegue, porque a gente sabe, né, que você faz atividade física todos os dias. E aí mandaram uma pergunta assim, como que você consegue manter o foco nas atividades físicas? Tipo assim, em uma semana de provas, como que você faz para todo dia ali se manter fiel na academia? Na academia não, né, que você não frequenta academia, faz em casa. Mas conta pra gente como é que é a sua rotina assim. Bom, principalmente em semana de provas, a gente sabe que a gente tem que estudar bastante, né? Porque senão a gente não fixa o conteúdo. Mas, geralmente, em dias normais, digamos assim, eu faço 1 hora de exercícios. E quando é nos dias de prova, semana de prova, eu diminuo um pouquinho a intensidade para não ficar tão pesado, até porque o corpo da gente também sente, né, essas coisas, se a gente não administrar bem. Então, acho que tudo é questão de organizar o nosso tempo. Sim, é porque a gente não pode falar de saúde sem citar a atividade física. Sim, com Ela certeza. é muito importante. Eu gosto de pensar assim que a saúde física ela tem 3 pilares, que é a atividade física, a alimentação e a saúde mental, que é também muito importante. Eu acho legal que você falou sobre essa coisa de diminuir o tempo, porque às vezes a gente se cobra demais e tem que entender que às vezes realmente naquele dia ali não tem como você fazer daquela intensidade de exercícios daquele jeito, então é bom dar uma variada. E eu vi também uma pesquisa da OMS que falava que o legal é você, todos os adultos, né, idade adulta, fazerem em média, assim, no mínimo 30 minutos de exercícios por dia para driblar aí o sedentarismo, algumas doenças cardíacas que elas acometem pessoas que são sedentárias, e muita gente assim se engana, né, de pensar, eu trabalho o dia todo, isso é uma atividade física? Não é uma atividade física. Eu tenho um exemplo muito bacana que é da minha mãe. Ela também é assim que nem você, ela faz muita coisa durante o dia, ela estuda, ela trabalha, ela cuida da casa, então é uma rotina muito extensa. E ela disse que quando ela não frequentava a academia, que ela gosta muito da academia, né? Ela dizia que ficava com muitas dores no corpo, mesmo trabalhando, mesmo enfrentando aquela
espaço. Então, a atividade física, ela não vai te atrapalhar, ela não vai te deixar mais cansada. Isso. Ela vai te dar mais força para continuar. E também é bacana você fazer exercício em casa por questão financeira, porque tem gente que não tem uma base financeira legal, ou tem gente que tem muita insegurança e não se sente à vontade para praticar exercício na academia, né? Também tem essas questões. E a próxima pergunta é... Só puxando um fiozinho aqui que eu achei interessante falar, que às vezes a gente acha que exercícios físicos são só aqueles que a gente faz agachamento, esse tipo de coisa, né? Ficar pulando, algo assim. Mas tem muitos outros, quando a gente faz um ciclismo, aquele pessoal que vai, né, pra longe, esportes, uma natação, umas trilhas. Então, assim, a gente não pode se limitar a pensar que exercício físico é só aquele que a gente vê no YouTube, aquele para o braço, para a perna. Não, existem outros que mantêm a nossa saúde da mesma forma. Existe até alguns exercícios que é baseado em dança, né? Já pra gente que não gosta de fazer exercício. Então, Jemima, a próxima pergunta é: você pratica algum esporte para complementar essas atividades físicas? Não, eu não tenho assim um esporte que eu pratique. Acho legal alguns esportes, mas não, devido ao tempo corrido, eu não consigo praticar. Quem sabe, né, em um futuro próximo. Sim. Você gosta, tipo assim, nos seus finais de semana, você gosta de dar uma descansada, dar uma parada, né? Também é muito importante, porque esse lazer, esse descanso, ele faz parte da nossa saúde também. Com certeza. Muita gente se sente até culpada por tirar um tempinho para descansar, para cuidar de si mesmo, mas a gente não pode se sentir culpada a esse ponto, porque é uma coisa que a gente precisa: respirar, se acalmar, tirar um tempinho de repente para assistir um filme com a família. Isso é muito importante também, algo que você goste. E a gente não pode falar de saúde sem falar sobre alimentação, né, gente? Tá tudo atrelado. Eu creio também que esse assunto é o mais difícil, a alimentação. E aí, quais são as nossas perguntas sobre alimentação? Sim, sobre alimentação, mandaram lá na nossa caixinha de pergunta. Jemima, deixa eu procurar aqui. Vamos lá, se você... Com relação à alimentação, como é que você equilibra a necessidade de refeições rápidas com a importância de escolher alimentos nutritivos? Bom, a gente sabe que em uma vida corrida, muitas vezes as pessoas optam por comer qualquer coisa, qualquer porcaria. Não é bem assim, né? O que tá mais fácil, né? Assim, é ótimo. Mas a nossa saúde pede arrego, né? Quando a gente ingere muito esse tipo de alimentos. Então eu priorizo buscar refeições mais balanceadas para também não prejudicar o corpo, porque até a questão mesmo dos exercícios, da gente se alimentar de maneira saudável, mas também de maneira que o nosso corpo tenha os nutrientes necessários. Sim. Então, assim, café da manhã, mesmo que seja na correria, mas tento comer direitinho, né? Comer um alimento saudável, um alimento forte, comer frutas, verduras, todos esses alimentos que trazem nutrientes para o nosso corpo, porque senão o corpo é que vai sofrer e até o nosso andamento no dia a dia vai ser alterado. E às vezes até quando a gente come algo que tá fácil ali, né, que de repente é uma barrinha de cereal, mas aquilo ali não vai te sustentar o dia todo, então exatamente. Tem que fazer boas escolhas assim nesse quesito também de se sustentar. Mas aí como faz? Você prepara marmitas, almoça depois da faculdade? Sim, eu almoço depois da faculdade e eu procuro as opções melhores, né? A alimentação mais saudável, com tudo que a gente deve comer, mas tudo regrado, porque às vezes não é o que você come, mas também a quantidade. Não é errado você comer um chocolate, é errado se você come várias vezes ao dia e a quantidade que você come aquilo ali. E se a maioria do que você comeu for saudável, não tem problema algum você comer um alimento menos saudável no dia. Acho que tudo é equilíbrio. E às vezes a gente tá num dia muito assim, que realmente não dá pra fazer marmita, de repente também não dá pra comprar um almoço, alguma comida assim mais
potente, digamos Isso. assim. E às vezes a sua única opção ali vai ser um pastel da esquina, né? Isso. E não é bacana, mas só tem aquilo ali, é o jeito. É o jeito, então, exatamente. eu acho que a gente tem que sempre ter esse equilíbrio também. E no dia que puder, compra saudável, no dia que não puder, Isso. Mandaram também outra perguntinha aqui em relação à sua hidratação, né? É muito importante, a gente sabe, para a nossa saúde física. E que papel ele desempenha na sua rotina e como você garante que está bebendo água suficiente? Olha, eu sou o tipo de pessoa que eu ando com uma garrafinha pra onde eu vou. Então, assim, é sempre tomando água, encho a garrafa não sei quantas vezes no dia, perdi as contas. E, assim, a importância disso é porque a gente sabe que várias coisas em nosso corpo não funcionam bem se a gente não se hidratar. Cabelo, unha, tudo. Pele, principalmente. Isso. Às vezes a gente acha, se limita a passar um hidratante, porque acha que aquilo ali vai hidratar. Mas Mas o que não hidrata bebe o nosso água. corpo é a água. Nossa água. Exatamente. O nosso consumo de água influi muito nisso. Então, eu acho que o papel da hidratação é um papel extremamente importante, porque tudo em nosso corpo precisa da água. E se a gente não se cuidar, aí o nosso corpo é que vai sofrer. E eu acho também que previne muitas doenças, né? Com certeza. agora eu acho assim, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade para sentir sede. Então eu sempre tenho que estar ali com a garrafinha por perto, porque senão eu não bebo água. Essa é uma das minhas táticas para poder beber mais água durante o dia. Inclusive quando eu tô na minha casa aqui, eu não costumo ficar com garrafinha de água, eu acabo bebendo pouca água lá na minha casa. Mas eu acho que você adotar algum procedimento que vai te fazer beber mais água, de repente um aplicativo, eu já vi vários aplicativos que lembram Isso a é pessoa muito bom, de extremamente beber bom. água, andar com a garrafinha de água também é muito legal. E você se forçar, né, a beber água, não tanta, né, Isso, porque pode fazer mal. Exatamente. Tudo Mas Adotar Tem que- estratégias eficazes, né? E sempre ir pelo limite, pelo seu limite, porque às vezes fulano de tal faz desse jeito. Mas cada corpo, Questão de né? peso Exatamente. também. Não adianta você ir pelos outros. Observe o seu corpo, porque o corpo da gente dá sinais. Se algo está nos fazendo bem, ele dá sinais. Se não, ele dá sinais também. E é sempre bom a gente buscar a ajuda de algum profissional, Isso, né? é Questões que a muito gente não importante. sabe. Nutricionista, questão de alimentação. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade de buscar, né? Infelizmente, né? Que acaba... Mas se é possível, que busque, porque é muito recomendado. Você faz acompanhamento com algum nutricionista? Faço, sim. Porque como essa rotina também é muito puxada, é muito importante ter um nutricionista que entenda aquilo que você precisa, toda aquela alimentação. Não adianta às vezes a gente ir pela nossa cabeça achando que está fazendo certo, está fazendo tudo Sim, errado. às Não, vezes é muito importante. tem gente que não tem a noção de quantidades, como você já disse, às vezes, Isso. por exemplo, tem pessoas que buscam estratégias para ter aquele tipo de corpo, outras só para ter uma saúde mais legal, diminuir a porcentagem de gordura no corpo, Exatamente. melhorar a massa magra, mas você procura isso na sua alimentação, de ter aquelas quantidades, ou se você é mais flexível em relação a isso? Não, eu, assim, quando não é o dia do lixo, como eu já falei, eu procuro estar naquela regrinha. Mas quando é um dia que não dá pra gente fazer do jeito que manda, né? A gente dá uma flexibilizada, porque nem tudo, Porque eu nem vejo- tudo a gente pode controlar, né? Sim, nem Essa tudo. é a realidade. Porque eu vejo muitas blogueiras assim de estilo de vida, porque você é uma blogueira que mostra o seu dia a dia, mas elas têm aquilo ali, elas têm a balança e elas pesam e posicionam. E assim, pra quem quer, né, ter aquele corpo, tá em busca daquilo, vive pra aquilo, é até interessante. Mas às vezes a gente não quer, não tá em busca de algo tão, tão né, visual dessa forma, mais pela nossa saúde, então a gente pode flexibilizar mais esse tipo de coisa, né? Sim, sim. Não deixando de comer vários legumes, várias frutas, Exatamente. Alimentos grãos, variados, né? alimentos Com valor variados. nutritivo. Tomar cuidado também com aqueles famosos shakes de internet. Isso, ai, Sim. gente, pelo amor de Deus. Né? Tem que tomar cuidado
se você realmente quer emagrecer, é legal você emagrecer com saúde, não comendo pouco, ou fazendo muita dieta assim exagerada. A gente também tem perguntas dos seus seguidores sobre a sua saúde mental. Pode falar, Camila, aí. Então, uma das perguntas que eles fizeram aqui, dá uma olhadinha, foi em relação, né, à saúde mental, como a gente já estava falando, e era assim, como você lidava, né, com a sua saúde mental em dias que os afazeres eram tão sobrecarregados que às vezes a gente pensa, poxa, ela vai conseguir fazer o exercício físico, ela vai conseguir estar estável, porque às vezes vem provas, tipo, muitas provas na semana, isso nos deixa muito ansioso, algum assunto familiar, um irmão, uma mãe, um pai doente, e às vezes aquilo vai sobrecarregando, e a gente, né, que quer se cuidar em todas as áreas, tem que adotar estratégias e métodos, e foi essa pergunta dessa seguidora muito querida aqui, e ela perguntou, você tem alguma estratégia, o que você faz para lidar com a ansiedade, né, os momentos mais tristes mesmo? Então, eu acho que tudo começa no nosso autocuidado. Porque se a gente se cuidar, fazer o máximo para a gente estar bem, às vezes vem alguma situação, mas não influencia tanto. Se você busca estar ali se cuidando, e também a questão de cobrança, que às vezes a gente se cobra de maneira excessiva, e isso não é bom. Então, para aliviar a ansiedade, muitas vezes se eu tô vendo que um dia tá um clima meio pesado, eu faço o máximo para não ficar fazendo nada assim muito esforçado, porque quanto mais você vai se esforçando enquanto você não está bem, é pior. Então, esse é o método que eu adoto, e também estejam cercados de pessoas que você possa contar naqueles momentos, porque a gente sabe, como eu já falei, nem todos os dias a gente está 100%, e isso é normal, porque nenhum ser humano está 100% todos os dias. Então, nesses dias você tem que dar uma relaxada, desacelerar e ter por perto pessoas que estejam ali para te apoiar. Isso faz total diferença. Sim, tem uma pessoa que você pode contar, né, seus problemas, partilhar. Às vezes a gente só precisa de alguém que passe aquela tarde conosco para dar boas risadas e boas conversas, porque acho que cura muito da nossa alma. A gente tem uma pessoa que a gente sabe que nos faz muito bem, um irmão, uma amiga, a mãe, a própria mãe. A nossa mãe, a gente, não todas as mães, mas a maioria delas se importa demais com a gente, né? E se a gente tiver ela por perto, é muito importante a gente conversar, não deixar acumular, né? Não deixar, tipo, um mês com vários problemas e desabar num dia só, ter uma crise, né? Então, muito importante você ir administrando os problemas que vão aparecendo, porque às vezes algo não resolvido pesa muito lá na frente, porque se você não resolveu aquela situação, pode aparecer algo bem pior do que aquilo, e você não resolveu aquilo e não sabe. A gente saber lidar com os nossos próprios sentimentos, e para isso tem pessoas que têm ansiedade muito alta e precisam de acompanhamento psicológico. Isso também é extremamente importante, você ter um psicólogo que te acompanhe, para que você não, vamos dizer, enlouqueça mediante a sua rotina. Agitado, como a gente já sabe, né? Exatamente. A ansiedade, ela nos coloca muitos gatilhos de medos que muitas das vezes não são necessários, medos que não são reais. Isso, há vários tipos, medos que são, e eu, como já passei por momentos assim, e a conversa, né, o aconselhamento, aquela rede de apoio, como você disse, foi de extrema importância pra mim, sabe, Gemima? Então eu acho que a gente não pode se fechar numa bolha, a gente não pode guardar os nossos problemas pra nós mesmos, porque isso não vai ajudar. Isso, a gente às vezes, não quero colocar sobre aquela pessoa um fardo. Não é um fardo. Ela vai tentar te ajudar. É verdade. E às vezes só o ato de você falar já ameniza muito o que você está sentindo, né? Então, gente, muito legal essa conversa. A gente aprendeu, englobou várias coisas aí, tanto saúde mental, que é um assunto muito importante, quanto alimentação, exercício físico, que tá tudo junto
ali misturado, a prevenção de doenças. E a gente pôde pegar o máximo de conceitos com a ajuda da nossa amiga e que passa por isso todos os dias de Mima, e a gente gostaria de agradecer pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada por tirar um tempinho da sua agenda para